Jane, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco nesse bate-papo. Tá? É um assunto aí bem delicado na atualidade, né? Feminismo. E às vezes a gente escuta isso e nem sabe direito do que se trata, né? Sim. Então, para quem tem dúvida, acompanhe que vai ser bem legal esse assunto. Conta um pouquinho da sua história para nós. Tudo bem, Joel. Eu sou professora, né? Sou casada com um pastor, talvez vocês já até conheçam ele, pastor Irã. E a gente tá junto há 31 anos já, né? Então, 31 anos junto. Desse tempo a gente tem 4 filhos e 3 netos, né? A família aí já deu uma esticada boa. Já tem netinho, já. A minha filha mais velha também é casada hoje com um pastor, também está no ministério, ajudando a gente, né? Eu sou professora lá no seminário, né? Lá no seminário eu tenho trabalhado com... Qual seminário que é? Luterano Livre, né? Aqui em Campo Mourão mesmo? Aqui em Campo Mourão mesmo. Nosso seminário já tem mais de 50 anos aqui em Campo Mourão, né? Tem uma história boa aí já passou muita gente pelo nosso seminário, pessoas de várias denominações, né? Que hoje estão aí, são missionários, pastoras, pastores, né? Leigos mais aprimorados, digamos assim, né? Que não optaram pelo ministério, mas hoje atuam nas igrejas também. Então a gente tem bastante gente de outras denominações também. Então assim, tem um bom legado aí, né? Que legal. Pessoas de vários estados, tem pessoas que já foram também para outros países, né? Passaram pelo nosso seminário. Então hoje eu tenho ajudado meu esposo ali no CETEL também. Então ali eu leciono áreas mais da minha formação, né? Leciono geografia bíblica, história de Israel, arqueologia bíblica e pedagogia, né? Então são disciplinas que estão mais assim próximas daquilo que eu tenho trabalhado. E daí no meio secular eu dou aula também, né? Hoje eu tenho trabalhado num colégio militar. Ali eu leciono história, mas a minha formação é geografia. E com essa formação de geografia eu acabo lecionando outras disciplinas, né? Então já lecionei sociologia, filosofia, religião, até artes. Né? Nossa! Geralmente eu tenho 4 ou 5 disciplinas por ano que eu trabalho, né, com áreas diferentes. Mas é bom porque daí são assuntos variados, o público também é variado. Eu dou aula para alunos de 5º ano até o ensino médio, né? Mais os alunos do ensino superior. Então, assim, eu acabo trabalhando com pessoas de idades variadas e realidades também, né? Quando a gente morou no Rio Grande do Sul, que a gente teve lá 4 anos, lá eu trabalhava na rede estadual. Então, lá eu tinha 4 colégios, né? Trabalhei em escola de tempo integral, trabalhei com EJA. Então, assim, você trabalha com um público bem variado, né? E também outra realidade, né? Sim. Você sabe que o Brasil, cada região, cada estado tem uma cultura diferente, as pessoas se relacionam diferente. Foi uma experiência muito boa, o tempo que a gente ficou lá no Rio Grande do Sul. A gente fez muitas amizades, teve um crescimento muito bom assim na minha área e também no nosso ministério, foi muito bom. Aí depois retornamos para Campo Mourão, e daí nisso comecei a dar aula no seminário e tem mais ou menos uns 5 anos que eu tenho trabalhado em colégio particular aqui em Campo Mourão, né? E tem sido uma experiência bem interessante também. E que legal, dá pra ver assim, a tua paixão pelo conhecimento, né? A gente tem que buscar, né? A gente tem que buscar. A gente nunca tá pronto, Joel. Sim. Né? Eu achei engraçado meu esposo essa semana, né? Ele chegou em casa e deitou assim no sofá e falou assim: cada dia que eu estudo, eu percebo que eu preciso estudar mais. Aí eu olhei para ele e falei assim: então, né? Se você já tá assim nesse nível achando que você precisa estudar mais, quem sou eu para amarrar tuas sandálias, né? Porque é aquela busca de você... Porque o conhecimento, ele só é legal quando ele é dividido. Sim. Não adianta eu conhecer para mim, não adianta eu ter diplomas na parede, uma biblioteca vasta, ou fazer um monte de cursos, um monte de mestrados e doutorados, enfim, se eu retenho aquilo só para mim. O legal do conhecimento é quando você ensina alguma coisa e a pessoa reparte aquilo que ela aprendeu. Né? Então, meu esposo, por exemplo, ele dá um curso a cada 15 dias para pastores e líderes. Então, vem 20 pastores, 25 pastores, de igrejas diferentes, cidades diferentes. Cada vez que eles aprendem uma coisa, eles falam assim: eu vou levar isso para minha igreja. Então, você imagina o alcance. Uma pessoa repartiu um conhecimento para 20, esses 20 vão repartir para mais a sua congregação, e essas pessoas vão comentar isso. Então, esse é o legal do conhecimento. Nunca ficar retido. Sim. Né? Ainda bem que na história, grandes homens e mulheres, aquilo que eles aprendiam, aquilo que eles descobriam, eles anotavam, eles repartiam, eles ensinavam. Porque senão a humanidade tinha parado do tempo, né? Sim. Porque tudo que a gente tem hoje, todo o resultado que a gente tem hoje, de tudo, de qualquer tecnologia, de qualquer conhecimento, de qualquer avanço, porque alguém lá atrás se empenhou, estudou, aprimorou, uma sucessão de erros e acertos, né? Tudo que a gente tem hoje nesse ambiente aqui, por exemplo, tem história de pessoas aqui que sacrificaram a vida inteira para descobrir.
para tentar fazer dar certo. E ainda bem que eles conseguiram, né? E é legal, assim, quando você consegue repartir. Tem os arrogantes, tem os soberbos, tem. Aquelas pessoas que querem guardar só para si. Infelizmente, a gente encontra alguns no caminho. Mas ainda bem que são minorias, né? Porque a maioria das pessoas compartilham. E isso é legal. E aí é bacana isso, né? Igual você comentou das igrejas, dos pastores. Fica nítido que, querendo ou não, a gente não pode parar, né? Não. Porque uma igreja mesmo, um pastor, né, que tem um conhecimento, leva para sua igreja, a igreja continua crescendo, ele continua aprendendo. Isso é maravilhoso, né? Para quem está com ele dentro da igreja, para quem está chegando de repente. Isso é muito bom. Mas é legal essa questão sua da história, pelo jeito você gosta de conhecer sobre história mesmo, né? Eu sou assim uma apaixonada, né? Meus alunos até brincam que às vezes eu estou dando aula e falo assim, eu vi um documentário tal. Aí o aluno pergunta assim, nossa, professora, mas você assiste documentário o tempo todo? Eu falo assim, toda semana. Olha. Toda semana eu assisto um documentário e faço com prazer. Então, às vezes eu estou assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Essa semana eu estava assistindo um documentário sobre casarões do período imperial, né? Do auge da crise do café. Então, aí você vai ver como que o resgate histórico daqueles casarões, o que significou aquele ciclo, né, importante para o Brasil. E eu assisti e ainda recomendei. Fui falando para outras pessoas, assistam, é legal, né? É muito bom. Então, às vezes eu assisto alguns documentários interessantes assim sobre temas que eu trabalho e às vezes fora da minha área também, né? Porque senão de repente você fica só lá numa caixinha ali, daí você às vezes não sabe sobre outros determinados assuntos. Mas é uma coisa, e é engraçado que lá em casa todos nós somos assim, né? O marido, os filhos, todos gostam de história. Meu filho caçula, ele ama todos os temas sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele sabe melhor do que eu. Se você perguntar, ele sabe quem lutou, quem ganhou, aonde foi a batalha, que tipo de armamento tinha, sabe? Ele sabe tudo, ele guarda. Isso eu já não guardo tanto. Eu lembro do fato, eu sei o que estava, né, envolvido, mas ele lembra dos detalhes, ele ama isso. Nós não somos bons em exatas lá em casa, não. A maioria lá é mais humanas mesmo. Todo mundo gosta de história, todo mundo tem essa busca por conhecer. Jane, que legal. Deu pra ver que realmente você entende sobre o que a gente vai conversar aqui. Porque a gente está falando do presente e do passado, né? Não dá pra gente apenas falar da atualidade. O que é feminismo? Joel, quando a gente fala em ismo, a gente sempre fala de uma ideia, né? Então, quando você fala cristianismo, comunismo, né, budismo, ele está sempre associado a uma ideia, a um pensamento, uma filosofia, uma ideologia. Então, o feminismo seria nada mais do que a fêmea, né? A mulher. Então, você está falando sobre a mulher. Só que o feminismo, ele acabou ficando uma coisa assim, meio quase que uma seita, né? Quase que um grupo do qual ou você faz parte ou você não faz parte, né? Então, ou você é feminista ou parece que você não é mulher. E aí é uma coisa assim meio imposta. E tudo que é imposto, tudo que é forçado, parece que você não abraça aquilo com alegria e com prazer, né? Então, eu não me julgo feminista. Eu até prefiro que não digam que eu seja. Porque eu entendo e eu defendo e eu acho importante a mulher buscar o seu espaço, né? Eu acho extremamente injusto quando você vê diferenças salariais para as mesmas funções, só porque é homem, só porque a mulher ganha mais ou ganha menos. Mas aí a gente não pode generalizar. Se você está dentro de uma empresa onde um homem tem mais condições técnicas, ou tem mais diplomas, ou tem mais conhecimento, ou tem mais bagagem do que uma mulher, não é porque ela é mulher que ela tem que ganhar igual a ele também. Então, essas injustiças, essas questões, assim, elas são bem complicadas. E, às vezes, a mulher, quando ela emite a opinião dela, ela é mais massacrada por mulheres ainda do que por homem. O homem não critica a mulher, mas a mulher critica a mulher. E daí, hoje, você sabe que as pessoas vão ignorar, cancelar, boicotar. Se você der uma palavra diferente daquilo que a massa está pensando, pronto, você caiu na desgraça, né? E as pessoas vão te condenar, vão te censurar. Então, o feminismo, hoje, ele é muito hostil. Eu acho assim que as conquistas que as mulheres foram tendo ao longo do último século, elas se perderam no meio do caminho. Por quê? Porque assim, por exemplo, quando as mulheres levantaram a bandeira do feminismo, há mais de 100 anos atrás, a ideia partiu da questão trabalhista. É a primeira onda feminista que teve.
partiu da questão trabalhista. Direitos iguais no trabalho, condições de trabalho favoráveis, né? Então você pega ali uma revolução industrial, fábricas fechadas, escuras, mulheres grávidas trabalhando até quase ganhar o bebê dentro da fábrica, né? Horas não definidas, né? Então você tinha jornadas de trabalho de 14 horas, 16 horas, sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de segurança, né? Crianças também trabalhavam nesse contexto. Então, assim, a Revolução Industrial ela foi um divisor de águas na história, ela mudou todo o nosso contexto social, econômico, político. Por outro lado, naquele primeiro momento, as indústrias eram o pior lugar para você estar. Mas era o único lugar que as pessoas podiam estar para sobreviver, né? E aí esses movimentos sociais começaram a reivindicar melhores condições de trabalho para as mulheres também. Até porque elas se viam de forma mais frágil. É aí que é contraditório. Isso começou onde? Começou na Inglaterra. Inglaterra. Né, essas reivindicações, porque a Inglaterra é o berço, é a pioneira na Revolução Industrial. Uhum. Só que ela foi ganhando força em Nova York. Né? No final do século XIX, para o início do século XX, as mulheres das fábricas em Nova York elas começaram a reivindicar. E aí você vê o papel do socialismo nesse momento. Porque eram sindicatos, eram grupos que se juntaram, né, naquela ideia de assim, sozinha eu não vou conseguir conquistar o que eu quero. Uhum. Então eu preciso de um grupo que pensa como eu. Porque o sindicato ele tem essa função, né? Ele está representando um grupo. Então você tem vários tipos de sindicatos aí. E aí eles começaram então a reivindicar melhores condições de trabalho, salários igualitários, tudo, porque elas percebiam que os homens tinham a mesma função que elas e ganhavam mais ou eram tratados de forma diferente. Até aí tudo bem, então estou lutando por um direito que é direito. Hoje você pensa assim, não tem como ser diferente. Mas naquela época, nós estamos falando de mais de 100 anos atrás. Isso. Né? Aí esse crescimento, esse movimento, ele foi crescendo. Lógico, se você pensar há 100 anos atrás, nós não tínhamos as redes de comunicações que a gente tem hoje. Né? Então, muitos movimentos eles eram de formas isoladas, não porque eles eram abafados, mas porque até o alcance midiático, o alcance de comunicação era diferente. Como é que eu estou sabendo o que está acontecendo lá na Rússia, ou lá na Inglaterra, ou lá em Nova York, e todo mundo está reivindicando a mesma coisa? Né? Aí precisa do quê? De uma tragédia, ou de uma situação caótica que vai levar as pessoas a olharem para aquela situação. Há um problema? Tem. Como é que a gente resolve esse problema? Esse problema é só meu? Ele é isolado? Não, ele é de um grupo todo. As mulheres em todos os lugares do mundo estão passando pela mesma situação. Aí nós vamos ter o fatídico incêndio, né, em 1911, numa fábrica lá em Nova York. Alguns vão até associar o dia 8 de março a esse incêndio. Aí os historiadores divergem um pouco, né? Eles falam que, na verdade, essa data não é bem a data referente ao dia 8 de março. E tem também a questão da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela faz uma mudança drástica no mundo. Quem entrou na Primeira Guerra Mundial, aí você tem ali Inglaterra, França, né? Alemanha, o antigo Império Austro-Húngaro, eles achavam que a guerra ia durar uma semana. Porque o poder bélico de ambos os lados era forte. Então eles pensaram, em uma semana acaba a guerra durou mais de 4 anos. E aí no meio da guerra, em 1917, acontece a Revolução Russa. Aí entra na história Stalin, Lenin, né? E é interessante que os alemães fazem uma proposta para os russos. Vocês estão tendo um problema lá na Rússia, a gente oferece um trem, literalmente um trem, vocês embarcam todos os soldados de vocês, vão para a Rússia e façam uma revolução. Tirem o Nikolai, né? Tira a família imperial, assumem o poder e instalam uma nova forma de governo, que seria, no caso, o socialismo ali. E as mulheres, elas passam a cuidar das fábricas, a trabalhar, porque os homens estão na guerra. Só que é uma guerra que a Rússia não quer estar. As pessoas foram obrigadas a estar na guerra por causa do imperador. Eles vão protestar, mas o imperador mata eles. Eles vão reivindicar, mas ele aprisiona eles, né? Tem o Domingo Sangrento, que é uma reivindicação assim drástica, que a população vai para frente do palácio, daí está no meio de uma neve lá, né? Um frio danado, e o imperador simplesmente manda matar todo mundo. E aquele sangue vai, né? Manchando toda a neve ali, e fica um cenário terrível. Mas isso, em vez de conter as pessoas, fez com que elas ficassem mais revoltadas ainda. Então, os nossos filhos, nossos maridos estão morrendo na guerra, numa guerra que não é nossa, a gente não queria estar lá. A gente tem que trabalhar aqui para sustentar toda a mãe Rússia. E aí? As mulheres vão para as ruas e começam a protestar. Então, assim, o movimento feminista mais forte, que ele dá, assim, praticamente um pontapé inicial, é a Rússia. Só que as pessoas não falam muito. Quando você pensa em revolução, você pensa na França, não é?
A Revolução Francesa, ela foi importante também, ela também teve esses movimentos sociais. Mas aí quando você fala da Revolução Russa, ela é um marco na história também, porque ela muda uma forma de governo. As monarquias começam a ruir na Europa e na Ásia, né? E aí essas mulheres, elas começam a ganhar força, porque agora elas são a força de trabalho. Sim. A Primeira Guerra Mundial matou milhares de pessoas. E as mulheres passam a assumir lugares que antes eram dos homens. Mas não é porque elas queriam assumir esses lugares, elas não tiveram outra opção. Foi por falta de opção. Foi por falta... E aí vai ter uma entrada no mercado mesmo, das mulheres, no mercado de trabalho, né? Funções que antigamente elas não desempenhavam por conta da guerra. Muitas mulheres preferem agora essa função porque elas se sentem mais independentes, mais confiáveis, mais fortalecidas, estando agora no mercado de trabalho onde elas são remuneradas. Porque você sabe que dona de casa nunca foi remunerada, né? Sim. Já até tentaram calcular aí, não é barato pagar uma dona de casa. Né? Mas assim, até onde eu sei, não existe nenhum país onde o serviço doméstico, da esposa no caso, né? Não estou dizendo da funcionária, seja remunerado. Você vai receber para poder ficar em casa, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Não existe. Seria um sonho, mas não existe. Acho que nunca vai acontecer. E a mulher começou então a trabalhar fora, né? E elas começaram em algumas funções até fazer melhor do que os homens, né? E aí que começou o dilema. Esses homens voltam da guerra. Voltar da guerra já é um martírio, porque você volta sequelado. Você volta com problemas psicológicos. Você imagina, um cara ouvir um estouro, ele já achava que era um canhão. Né? Hoje a gente fala de síndrome do pânico, ansiedade, depressão, mas o que era isso naquela época? Nós estamos falando de 100 anos atrás. Né? Então, muitos desses homens que voltam da guerra, voltam mutilados, eles não têm mais condições de ir para o trabalho. Então a mulher começa a ganhar o espaço dela. Só que nós temos aí um problema histórico antigo. A mulher sempre foi vista como um ser inferior. E aí eu acho o grande problema da humanidade. É a síndrome de Eva, né? Parece que todas as mazelas, todos os problemas da humanidade foi porque Eva pecou. Então vamos castigar todas as mulheres que vierem depois. E aí a gente vai ver um outro papel que o socialismo tem muito forte. Luta de classes, né? Então, qual que é a ideia do socialismo? Se você for lá ler o Manifesto Comunista, se você ver as obras de Karl Marx e Engels, eles vão sempre sugerir o seguinte: luta entre classes. A luta é entre o hétero e o homossexual, a mulher e o homem, o empregado e o empregador. Esse é o papel. E não adianta dizer que não é. Essa é a ideia, tá lá nos livros deles, tá? Não é a gente que foi lá e fez uma nova edição, uma nova interpretação. Não, se você ler o Manifesto Comunista... Porque assim, como eu sou formada na área de humanas, isso aí é nossas bíblias, né? A gente lê isso na faculdade inteira. Eu já tive, como cristã, explicar o desenvolvimento do homem, do macaco ao homem, né? Eu falei para minha professora, eu li o livro, comprei o livro, Karl Marx e Engels, a Dialética do Trabalho, tive que explicar como que o macaco, né, evoluiu até se tornar um hominídeo. E daí eu expliquei e tal, para ganhar a nota, e falei no final: professor, eu entendi a proposta e tal, mas eu só quero dizer que eu não concordo com nada disso. Tá? Eu tô falando que tá no livro. Ainda bem que a professora foi muito ética, tirou nota, né? Passei daquela matéria, mas eu falei, infelizmente a gente tem que ler isso e tentar concordar. Mas se você for ver a ideia principal do socialismo, ela é isso, é a luta entre classes. Então a mulher, ela não está querendo ser igual ao homem, ela está querendo ultrapassar o homem. E a gente vê um outro problema hoje. Né? Se começou com uma ideia de direitos, que eu também defendo, eu acho que você tem que realmente conquistar o seu espaço de trabalho e receber um valor justo, beleza. Agora, quando você começa a concorrer, competir e subjugar, você só está trocando de lugar com aquele que você considerava opressor. Não é? Porque igualdade é o quê? Lado a lado. Agora, a partir do momento que eu quero tratar o outro de uma forma agressiva, quero diminuir ele como uma pessoa, trato ele com aspereza e tudo, eu só estou trocando de posto. Você acha que tem muita mulher querendo igualdade salarial, né? A gente se referindo ao mesmo cargo, mas sem ter a qualidade, de repente, que não um homem, pode ser mulher com mulher também, mas às vezes a gente vê mulheres querendo ganhar igual, mas não consegue exercer a função com a mesma qualidade que outra pessoa. Tem sim, Joel, porque assim, a gente tem uma questão do vitimismo. Né? O que seria esse vitimismo? Que daí a gente vai entrar em outras questões polêmicas. Vai entrar na questão de cotas, vai entrar na questão de
classe social, né? Eu acredito que todo mundo tem oportunidades. Aí você vai dizer, não, o branco não tem a mesma oportunidade. O negro não tem a mesma oportunidade que o branco, a mulher não tem a mesma oportunidade. Em alguns aspectos da sociedade, sim. A gente vê barreira muito grande para isso. Então, aí você vai entrar. Se ela for negra e mulher, parece que a vida é mais difícil para ela. Em alguns aspectos, sim. Não vamos romancear a questão. Mas, em outras situações, eu não tenho que ganhar um cargo ou uma promoção só pelo fato de eu ser mulher. Eu tenho que conquistar aquilo. Isso seria justiça. Você ter a oportunidade de conquistar. Então, se eu tenho a oportunidade... Ou, por exemplo, uma coisa que eu acho assim, extremamente nociva, a mulher ocupou um cargo alto. Qual que é a sugestão? De que ela conseguiu isso por meios ilícitos. E sempre relacionada à conduta sexual. Então, ela não foi capaz de chegar àquele cargo, àquele posto que ela chegou, por méritos. Não, ela fez isso porque ela era mulher e, como mulher, ela seduziu alguém para chegar lá. Isso eu acho uma das coisas mais injustas. Tem mulher que vai fazer isso? Infelizmente tem. Mas eu não acredito que uma mulher que tenha um histórico de crescimento, de busca, de cursos, de empenho, que chegou lá, de repente, a chefiar uma multinacional, né, uma empresa grande, ou de repente até no meio político ela consegue um cargo que ela se destaque, que ela faz o bem para as pessoas, que ela conseguiu chegar lá só por formas ilícitas. Então, isso eu acho a coisa pior na sociedade hoje. Assim, a gente vê muito isso, né? Se a gente for analisar na história, qual seria a justificativa por acontecer isso? Porque a mulher começou a crescer na empresa, aí já começam as picuinhas, que ou ela tá saindo ali com o chefe, ou ela tá se vendendo, né, para ter um cargo maior. E a gente vê que hoje não, meu Deus. A gente pega mulheres aí hoje que são super qualificadas, têm capacidade suficiente para crescer, mas as conversas se mantêm, né? Você vê, por exemplo, ou se não é o contrário, né? Você pega a Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra inglesa, ela era conhecida como Dama de Ferro. Porque para estar no cargo que ela tinha que estar, ela tinha que tirar características que seriam características femininas, como ser dócil, meiga, para ela poder exercer um cargo de autoridade. Então você tem esse oposto também. Para mim chegar até lá, ou eu preciso me vender, ou eu preciso mudar. Mas daí quem está chegando lá? É uma mulher na sua essência ou é uma mulher travestida em homem? Né? Quais os meios que ela conseguiu chegar até lá? Então, assim, eu acho injusto e conflituoso essa situação da mulher, porque quando você atinge um determinado posto, sempre vai ter alguém que vai sugerir, né, que você conseguiu aquilo ali de uma forma errada. Mas espera aí, acompanha meu histórico, né? Nós temos mulheres aí na área das ciências, nós temos mulheres na área da tecnologia, né? Nós temos mulheres assim fantásticas. O problema é assim, principalmente em relação ao Brasil, tá? A mulher brasileira não é respeitada fora daqui e nem aqui. E isso é culpa da gente. Qual é hoje a mulher que representa o Brasil? Os fãs dela vão me xingar. Mas é uma pessoa ligada ao funk. Né? Ao corpo, ao né? Ao corpo, à sensualidade. Sensualidade, né? A gente teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, a gente ficou 20 dias na Suíça fazendo um curso, dando um curso, na verdade, lá. E é muito triste a ideia que eles têm da mulher brasileira, sabe? Fora do Brasil, a mulher brasileira é vista como prostituta. É a questão da cena do carnaval em si, exatamente. Né? Então, assim, a gente não tem boas referências. Se você perguntar para um estrangeiro, me fale o nome de 5 mulheres brasileiras que você acha bonito, que você admira, ele vai falar mulheres que estão ligadas à questão da exploração do corpo mesmo. Ou é modelo, ou é cantora, é dançarina, ou é atriz, alguma coisa. Mas não tem uma médica, uma cientista, sabe? Alguém assim de uma área que trabalha com o prol da humanidade, com o bem da humanidade. Infelizmente não tem. A mulher brasileira, ela sempre é vista lá fora com a questão da sensualidade. E é uma culpa da gente, sabe? Porque assim, por exemplo, quando você tem uma eleição no final do ano para destacar qual é a brasileira que foi importante, a gente deveria ter um critério. Mas importante em que sentido? Fez o Brasil ser conhecido lá fora? Mas eu então preferia não ser.
né? Sim. Se a partir do momento que eu estou sendo conhecida lá fora por uma questão que expõe ou prejudica a minha imagem, então eu prefiro não ser representada. É melhor que nem saibam que eu existo, né? Agora, a gente tem um monte de mulheres que se destacam demais. Sabe? Tem mulheres brasileiras que trabalham na NASA, né, no setor de pesquisa. Tem mulheres que estão na área de tecnologia, da robótica, da medicina, da biologia, né, na nanotecnologia. Tem mulheres brasileiras que são fantásticas na área do direito, né, médicas que são reconhecidas de forma internacional. Então, quer dizer, cadê essas mulheres? Nem as próprias brasileiras conhecem elas. Sim. Então, quer dizer, qual é a imagem que nós construímos de nós mesmos, né? Porque assim, eu tinha sempre como referência minha avó, né? Minha mãe, uma tia, uma pessoa que estava ali do meu convívio, uma pessoa que eu respeitava, que eu falava, não, um dia eu quero ser como ela, né? Quem são as nossas referências hoje? Às vezes a gente acaba tendo referência a um homem, pela conquista dele, pela história dele, eu quero ser como fulano, porque olha a trajetória dele. Sim. Olha até onde ele chegou, né? E às vezes eu não tenho uma mulher para ter como referência. Como assim? Né? Cadê as boas professoras, né, que a gente sempre tinha saudade? Minha professora do prezinho, aquela professora que eu tenho um carinho por ela, que ela foi importante na minha vida. Eu, como professora, eu quero deixar uma marca positiva dos meus alunos. Eu quero que um dia, quando eles lembrarem, né, quando eles olharem para trás, falarem assim, a professora Janisley, um dia lá na sala de aula, ela falou isso aqui, foi importante para minha vida. Ou ela olhou de uma forma diferente para mim, ou ela olhou para o meu problema, ou ela me viu como pessoa, né? Eu não vou mudar o mundo, mas a partir do momento que as pessoas que estão convivendo comigo, eu consigo deixar alguma referência boa para elas, legal, fiz uma diferença. Agora, o que as mulheres hoje que estão brigando pelo espaço delas, o que elas estão deixando como referência? Uma sociedade fragilizada? Uma sociedade em crise de identidade, né? Ontem meus alunos estavam brincando que tinha um conhecido deles que nesse momento ele se sentia um gato. Aí eu ri e falei assim, não, sério? Porque aí ela falou assim, ele já passou por emo, gótico, agora ele acha que ele é um gato. Eu falei assim, a que nível nós chegamos que a sociedade hoje não sabe mais o que é? Não. Não sabe o que é. Não. Então assim, o que nós conquistamos, Joel? Falando sério. Conquistamos mais agressão, mais violência, mais desrespeito? Isso não é conquista. Não, de forma alguma. Sabe? Essa ideia assim, né? Aí a gente vê grupos radicais. Então, eles começaram uma luta social, né? Uma luta por direitos trabalhistas. Aí depois eles foram para... Aí tinha um outro probleminha. Por exemplo, quem lutava pelos direitos iguais eram mulheres brancas de classe média alta. Mas elas não estavam lutando pelos direitos das mulheres negras de classe baixa. Então, você vai ver que dentro do próprio grupo feminista, eles não são unidos. O FEM, que é aquele grupo mais radical, que as mulheres vão nuas para a rua para, né, pedir... Geralmente, a pauta deles é aborto, né, que vai naquela frase lá, meu corpo, minhas regras. Nem eles se entendem. Então, se você for olhar, cada movimento feminista, ele tem uma bandeira. Hoje, a bandeira mais forte é o quê? Ideologia de gênero. Só que, gente... Pensa comigo, biologicamente falando, nós não podemos aniquilar os homens. Nossa, a raça humana, ela deixa de existir. Então, assim, é uma coisa assim tão lógica, tão racional, sabe? Parece aqueles filmes futuristas que eu assisti quando era adolescente, de que chegavam numa época onde as mulheres dominavam o mundo e você tinha um homem só que fazia o papel de reprodutor. A gente está voltando para aquela tribo amazônica. Né, onde as mulheres elas subjugavam os homens, a única função é que a espécie delas não acabasse, então o homem só tinha essa função de ser reprodutor. Mas então, o que aconteceu? Eu estou conquistando um espaço para quê? Para subjugar o outro? Uma palavra que eu não gosto, né, quem me conhece sabe que eu não gosto dessa palavra, tem até, como diz os antigos, giriza dela, é empoderamento feminino. Por quê? Não gosto. Poder para quê? Você quer poder para quê? Para que alguém tem poder? No meio político, quando alguém tem poder, era para fazer o quê? Poder para poder fazer algo. O que o poder está levando, né? Hoje? O que o poder está fazendo hoje? Desvio de verba, corrupção, né? Opressão ao mais fraco, ao pobre. A mulher quer poder para quê? Para ganhar um espaço. Quem que ela está tirando desse espaço? Ela precisa destruir alguém para chegar lá? Ou que ela tenha definido?
o poder que ela quer ter? Porque tem muitas pessoas que querem poder, mas nem sabem pra quê, Não né? sabe pra O quê. que eu vou fazer com o poder? É. Quando eu chegar lá, né, o que eu vou fazer de diferente? Você sabe que o poder é uma das coisas mais tentadoras que existem para a raça humana. Né? Tem gente que quer dinheiro. A hora que ele consegue dinheiro, ele está se sentindo realizado. Mas tem pessoas que têm dinheiro, mas além do dinheiro ele quer poder. Para ele continuar no poder. Né? Porque o poder é uma teia. Você precisa de contatos, você precisa de situações para que você não perca aquele status quo. Sim. Você precisa estar ali. Então você precisa de comprar pessoas, né? De chantagear outros, de controlar, de ameaçar. Esse é o poder. Ah, você tem poder só porque você tem capacidade para isso, habilidades? Nem sempre. O que faz eu ter poder sobre você? De repente eu sei um segredo seu e eu te controlo através disso. Ó, você faz o que eu quiser, porque senão eu exponho Você você. vai usar o medo, né? Então o poder ele trabalha acima do medo, da força, né? Por que um homem consegue controlar uma favela inteira? Medo, força. Força. Por que um homem consegue dominar o mundo inteiro? Né? Por que as pessoas hoje estão com os olhos atentos para o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia? Por que de repente nós que não temos nada a ver com a história podemos estar envolvidos aí numa terceira guerra mundial? Poder. Né? Então, quer dizer, eu estou querendo um espaço para quê? O que eu vou fazer com ele? Né? Eu sei até onde eu vou? Eu sei o que eu quero com isso? O que eu vou fazer quando eu tiver poder? Eu quero ter um cargo onde ele me pague de uma forma justa, que reconheça todos os meus méritos, os meus esforços. Isso é legal, isso é justo. Né? Eu estou tentando isso porque eu sou mulher? Não, estou conseguindo isso porque eu sou um ser humano qualificado. Ô, Jane, deixa eu aproveitar essa questão, né, falando aí de poder, de igualdade. O que você acha que essa luta pela igualdade das mulheres tem feito em relação à busca por Jesus? A busca por Deus. Em relação ao quê? Mãe, ser esposa, né, ser companheira. Porque hoje a gente vê tanto essa luta, que elas querem igualdade, que não está se importando mais o que o filho está fazendo, o que o marido está fazendo. Muitas não querem nem casar, não querem ter família. O que está acontecendo? Deixa eu te fazer essa pergunta com outra pergunta. Qual é a figura de Deus que a gente tem? Da Trindade? Em relação a ser pai? A homem? Um dos princípios de Satanás é destruir família. Tá? Quando a gente começa a ter aversão ao sexo masculino, inconscientemente a gente transfere isso para Deus. Como assim? Deus é pai e ele é homem. Então, se eu tenho problema com todo o sexo masculino, eu tenho uma rejeição ao meu pai, eu tenho uma rejeição ao meu esposo, e eu começo a ter rejeição até pelo meu filho, porque eu começo a projetar no meu filho uma figura indefinida, vou usar essa expressão, porque tem mulheres hoje que tratam o menino como uma figura indefinida. Quando ele crescer, ele vai decidir o que ele vai ser. Tá? Que é um problema muito mais sério, né? E é uma das bandeiras do feminismo, a ideologia de gênero. Tá? Então é a criança que vai decidir o que ela quer ser. Se ela quer ser menina ou que ela quer ser menina. Porque é uma imposição de uma sociedade machista, patriarcal, que define que ao nascer você é homem e define ao nascer que você é mulher. Tá? Isso está dentro da ideologia feminista. Né? Que é a questão dela brigar pelo que já foi criado pelos homens. Então assim, foi a sociedade que definiu que eu sou mulher e você é homem. Então se a sociedade ela é injusta, a gente tem que mudar o que a sociedade definiu. Então se eu não quero mais ser mulher, a partir de hoje eu decido ser homem, você tem que me aceitar assim, porque a minha liberdade diz que eu tenho que ser o que eu quero ser. E essa confusão vai para dentro da igreja e vai para dentro das casas. Porque na escola tá falando muito isso, né? Na mídia fala-se isso o tempo todo. É um massacre quase, né, diário, dessa ideia de vamos desconstruir para construir de novo. Aí entra na teoria do caos. Eu preciso quebrar, destruir, romper tudo, ruir com tudo que a sociedade instaurou para começar algo novo. Sem essa lógica, eu não consigo começar ou instaurar nada novo. Eu preciso destruir o que foi estabelecido, tá? Para poder fazer algo novo. Quando a gente vê... Até esses dias eu dei uma palestra para as mulheres e falei assim, a Bíblia é considerada um livro machista. Ele é considerado um livro machista porque ele vem dentro de uma linha patriarcal. Então nós temos ali Abraão, Isaac e Jacó. Mas em nenhum momento Deus deixa de mencionar as esposas deles e o papel que elas tiveram na história. Né?
Deus escolheu uma mulher para a redenção. Deus escolheu uma mulher. Aí entra o papel de Eva e entra o papel de Maria. As duas foram importantes, porque você olha para Eva sempre só com o olhar da tragédia, mas Deus também deu uma chance através dela. É o seu descendente que vai ferir a cabeça, né? Então, e dá esse papel depois para Maria também, quando ela é engravida de Jesus. Então, a Bíblia não é em nenhum momento machista, mas ela só tem uma palavra que faz a Bíblia ser machista, na visão do feminismo. Submissão. Se você falar essa palavra submissão para uma feminista, ela vai jogar água quente em você. Porque a submissão sempre dá a ideia do quê? Sub, estou abaixo. E se você for olhar qualquer sociedade, se você for estudar isso em sociologia, se você estudar isso em antropologia, qualquer sociedade sempre existiu hierarquia. Ou seja, numa sociedade matriarcal, ou seja, numa sociedade patriarcal. A hierarquia sempre foi essencial para que aquele grupo sobrevivesse. Até para manter a ordem. Exato. Né? Se vai ser a mãe ou se vai ser o pai, dependia do grupo. Não era algo imposto de fora, era o grupo que decidia. Mas na maioria das vezes era o pai. Porque a mulher ficava com os filhos, cuidando dos filhos, enquanto o homem ia literalmente à caça. Então, essa é uma coisa que a gente já herdou dentro da nossa genética. Essa ideia de que o homem vai sair e vai trazer e a mulher fica em segurança dentro de casa. Mas se falar isso para uma feminista, meu Deus, elas vão me xingar. Só que estuda um pouco da sociologia e antropologia, você vai ver, as sociedades sobreviveram até hoje assim. Nós temos mais de 12 mil anos de história desse jeito. Você quer mudar no último século? O que já foi estabelecido há milênios? Né? E aí o que acontece? Hoje, ser uma dona de casa, cuidar dos filhos, passou a ser uma coisa, não é mérito mais, é demérito. Por quê? Porque o legal é aquela mulher que vai lá fora, que ela trabalha, que ela conquista, que ela é dona do dinheiro dela, que ela decide como ela gasta, o que ela faz, né? Tá, é legal, você quer trabalhar, é assim que você se realiza, assim, mas não condena aquela que não quer. Aquela que quer ficar em casa, que quer cuidar dos filhos, quer estabelecer a sua família ali na forma tradicional, deixe ela. Não traz esse peso para ela também. Se ela se sente realizada, cuidando da própria casa, cuidando do próprio filho, e a gente está vendo hoje vários ministérios que estão recuperando isso, né? Do cuidado do lar, do ministério do lar, do servir à mesa, né? Do preparar um almoço agradável para sua família, de usar a melhor louça que você tem para a família, né, de preparar a casa para que a família se sinta. Gente, você passa o dia todo fora de casa, o teu lar é o teu refúgio. Se eu não sentir falta de estar na minha casa, tem um problema na minha casa. Quando você termina às 6 horas da tarde, você passa na frente de um bar e você vê um monte de homem lá bebendo, a primeira coisa que eu pergunto é por que eles não querem voltar para casa? Por que está aqui com os amigos bebendo até altas horas é mais prazeroso que voltar para casa? Porque sentir falta da casa não é uma coisa mais comum. Nem para o filho, nem para o marido, ou às vezes nem para a esposa. A casa não virou mais um ninho, o aconchego, um lugar gostoso, onde eu me sinto seguro, onde eu sinto que ali é um pedaço, né, de mim, que faz parte de mim. Por que ficar na rua hoje é mais interessante? Tem pessoas que voltam para casa só para dormir, olha lá. Se por ele poderia até dormir na rua. Dormia no né? serviço. É. E aí eu vejo assim, ó, dentro das igrejas hoje, aí a gente tem outras questões polêmicas, né? A liderança feminina na igreja sempre foi uma coisa aceita. Então você tem professora de escola dominical, dirigente, tal. Algumas igrejas vão ter pastoras, missionárias, né? Então sempre foi uma coisa tranquila, a mulher sempre envolvida em vários ministérios dentro da igreja. Agora o feminismo ele foi entrando dentro da igreja de uma forma muito sutil. Porque não pense você, Satanás, ele não entra de forma descarada. Sim. Ele entra disfarçado. E ele vai entrar sempre por uma ideologia. E quando você percebe, essa ideologia já mudou a tua forma de ser, de se ver e de relacionar com o outro. Hoje você olha para algumas mulheres, você não consegue mais definir o que elas são. Fisicamente falando, elas mudaram. Mentalmente falando, elas mudaram. Antes você olhava para o menino e falava assim, não chora porque você é homem. Hoje a mulher não pode chorar. E aí? A grande pergunta é, com tanta tecnologia que a gente tem, com tanto conhecimento que a gente tem, com tantos recursos que a gente tem, por que a gente está uma sociedade hoje doente e ferida? Porque as pessoas estão se matando outros, indo cada vez mais em clínicas de psiquiatria, de psicologia, fazendo cada vez mais uso de remédios, de tarja preta, numa sociedade onde aparentemente a gente tem tudo. O homem nunca se desenvolveu tanto em termos tecnológicos nos últimos 100 anos. E por que a gente é infeliz?
O espaço que a gente ganhou para quê? Me traz satisfação aquele espaço? O salário que eu recebo no final do mês por ter deixado a minha casa, ele está me trazendo satisfação? O fato de ter trocado a maternidade pelo trabalho, porque esse é outro dilema, né? Se eu quiser ser uma boa profissional, eu não posso ser mãe. Se eu quiser ser mãe, eu não posso ser uma boa profissional, porque eu vou ter que abrir mão um do outro. Esse, para mim, é uma das coisas mais injustas no meio feminino. Aí não feminista, mas no meio feminino, né? E aí mulheres começam a ter filhos a partir dos 30 anos. E aí começa a ter um monte de problema de saúde para ela e para a criança. Eu tenho conhecidas que resolveram ter filhos mais tarde e as crianças acabaram nascendo com síndromes, com problemas. As mulheres passaram problemas, né, com eclâmpsia e um monte de problemas na hora do parto por conta da idade. É fato, o médico recomenda. Você tem uma idade mínima e uma idade máxima para você ter filho. Né? Mas aí a pessoa foi estudar, foi trabalhar. Depois, a hora que ela conseguiu uma estabilidade no emprego, aí ela vai ter filhos. Quer dizer, o que a gente conquistou? A grande ponto de interrogação nós chegamos até aqui. Se a gente for colocar na balança, a gente ganhou, a gente perdeu, o que aconteceu? Né? Porque é um dilema. E aí a igreja, às vezes, não sabe lidar com isso. Né? Antigamente, a gente falava assim, o que nós fazemos com os divorciados? Não é? Não tinha ministério para divorciados da igreja. Não era verdade? Porque na nossa mente, igreja era um lugar de família. Sim. Vem todo mundo bonitinho. Vem o pai, a mãe, os filhos, tudo certinho. Vão sentar todos no mesmo banco. E então lidar com esse público é fácil. Eles não têm conflito. Agora eu tenho uma família, às vezes, que está no segundo casamento. Filhos de 2 casamentos, enteados e tudo. Ou vem só o marido porque se separou, ou vem só a esposa porque se separou. Aí, às vezes, vem o filho, o jovem sozinho, porque no final de semana ele está com o pai, no outro final de semana ele está com a mãe. Essa é a realidade que nós temos hoje na igreja. E aí, o que eu faço com essa realidade? Famílias em crise, pessoas em crise de identidade, crise de relacionamento. As pessoas não sabem mais o que elas são. Então, quer dizer, se você for olhar, a sementinha que foi plantada aí ao longo das últimas décadas, a gente está colhendo agora. Só que a gente não tem uma receita para trabalhar com isso. Como é que hoje eu reverto isso? Sinceramente, eu acho que a gente não reverte. A gente pode até frear um pouquinho esse avanço, assim, sabe? Dessa desconstrução do que é o ser humano. Tanto o homem como a mulher. Eu acho que a gente não freia mais. A gente está indo para um caminho beirando o precipício. Mas a gente pode reduzir esse avanço. E como? Ensinando o que a Bíblia fala. Sem medo. Porque se eu começar a achar que é normal, é comum, mas não é normal. Não é normal uma menina de 13 anos ser mãe. É comum, muito comum. Tanto é que existem médicos hoje só para trabalhar com crianças, com adolescentes. Né? Antes você tinha o geriatra, que trabalhava só com idosos, hoje você tem um médico, eu esqueci o nome agora, que você trabalha só com adolescentes que são grávidas aos 12, 13 anos. No nosso abrigo ali, a gente tem meninas hoje, né? Ontem chegou uma menina que ela tem 16 anos, ela veio do hospital com o bebê. Então, ali é muito comum a gente ter meninas de 13, 14 anos que estão grávidas. Né? Vem a mãe grávida, vem o bebê, e ela ganha o bebê e fica os dois no abrigo. Essa é a nossa sociedade, essa é a nossa realidade. Teu filho vai para a escola. Teu filho vai conviver com um coleguinha, vai para o shopping, teu filho vê na televisão, teu filho vê na internet, vê no YouTube, vê na Netflix. Você tem ideia dos conceitos que são passados diariamente, maciçamente para ele, que é contrário à Bíblia? Muitos pais não têm consciência disso. Um dos nossos maiores inimigos hoje é tela. Sim. É um dos nossos maiores inimigos. A gente está perdendo muita batalha para isso. É mais atrativo. É mais sedutor. Quais são os conceitos que são passados ali? A gente tem uma crise hoje de autoridade. Aí essa autoridade ela é transferida para o padre, para o pastor, para o pai, para o professor, para o policial. Eu não respeito mais nenhuma autoridade. E aí tem uma outra coisa que eu acho bem mais perniciosa do que feminismo e socialismo e outros ismos, é o anarquismo. O anarquismo ele é uma ideologia que nasceu junto nesses movimentos. Eles andavam juntos. É aquele grande A que às vezes você vê pichado aí pelas paredes das cidades, né? O anarquismo ele defende o seguinte: toda autoridade é opressora. E toda autoridade ela limita a minha felicidade.
A partir do momento que eu destruo essa autoridade, a minha felicidade, eu reconquisto ela. Então, o meu pai é opressor a partir do momento que ele me diz não e que ele me põe limites. Que mundo que a gente vive, né? Então, o que eu faço? Eu destruo a imagem do pai. Porque quando se fala bem dos pais hoje? Nunca. Porque só se fala do pai que abusa, do pai que é violento, do pai que agride, do pai que mata a família. Essa é a figura do pai. É o que permeia os noticiários. Você não vê assim... Eu acho tão bonito quando eu vejo filhos adultos já, de seus 40, 50 anos, que falam com muito carinho do pai. Não deveria ser exceção, deveria ser regra. Sim. Eu acho muito lindo quando, né, eu vejo algumas famílias, até da igreja, assim, onde a gente vai, dos filhos junto com o pai. De abraçar o pai, de ter aquele carinho. Hoje nós vamos comer na casa lá do pai. Nós vamos ficar junto com o pai. E abraça o pai, se preocupa. Se o pai fica doente, a família parece que entra em polvorosa. Eu acho isso lindo. Isso está se perdendo, Joel. Sabe? Então, nessa ideia do anarquismo, o pastor é opressor. Porque o pastor vai dizer, você está em pecado. O padre é opressor, porque ele manda você rezar as Ave Maria. O professor é opressor, porque ele não deixa você usar celular na sala de aula. O policial é opressor, porque ele não deixa você andar na velocidade que você quer naquela moto. Então, quer dizer... Tira essas figuras opressoras e eu vou ser feliz, porque o que me impede de ser feliz é porque alguém está colocando limite na minha felicidade. Sim. Então, deixa eu fazer o que eu quiser. O não, o limite, as regras são vistas como opressoras. E esse é o que mais está hoje, sabe? E o ser humano caminha para se autodestruir. A igreja ainda é a nossa fronteira. A igreja, a palavra de Deus, ainda é o nosso norte. Mas se a igreja perder esse papel, e infelizmente algumas estão perdendo, né? Esse papel de denunciar, de alertar, de exortar, pode fechar as portas. Você é só mais um clube social. Você não tem função mais do que você foi chamado para ser. Em relação à própria mulher em si, dentro da igreja, a gente vê que a forma dela demonstrar a beleza, né, algumas mulheres, é ainda demonstrando o corpo. Sensualidade? A sensualidade. Né, a forma de ir para a igreja, a roupa é uma cultura usa. ocidental, Joel. É uma cultura... porque assim, por exemplo, se você for nos Estados Unidos, você vai perceber que as americanas, elas não têm nenhum constrangimento em mostrar pernas. Mas elas nunca mostram o colo. Se você vai na Ásia, você vai perceber a mesma coisa. Raramente você vai ver uma asiática expondo a parte do colo. Mas elas não têm problema de mostrar as pernas. Uhum. Na concepção delas, a perna não é sensual. Mas a parte dos seios, o colo é sensual porque está ligado à própria feminilidade, né? A mulher brasileira, ela mostra tudo que ela pode. E tem a questão do ser um país tropical, questão de praia, questão da própria sociedade nossa. E quando você tenta colocar para as mulheres, né, uma conduta de vestir diferente, você é visto como machista. E eu acho interessante que às vezes eu vejo o casal, que a mulher está extremamente exposta e o marido está de mão dada com ela, e o meu olhar, né, é que dá a impressão que ele está usando ela como um troféu. Estou expondo a minha esposa para todo mundo dizer, para todo mundo ver, olha, minha esposa é, né, a tal. Então, para ele se reconhecido, para até fortalecer a questão do ego dele, ele não tem nenhum constrangimento que a esposa exponha também, o físico, né? E ela também não se preocupa com isso. E assim, hoje eu vejo que muitas pessoas veem isso de uma forma muito natural. Não há constrangimento nenhum. Eu lembro que quando o meu esposo é do Espírito Santo, né, lá de Vitória. E quando eu fui conhecer a minha sogra a primeira vez, em finalzinho de 90, comecinho de 91 ali, quando eu cheguei em Vitória capital já do estado, cidade grande, cidade de praia e tal, gente, eu tive um choque cultural, vocês não têm noção. Né? O paranaense, você sabe, eu já morei no Tocantins, já morei no Rio Grande do Sul, né? Já morei em Curitiba, então a gente vê que cada região do Brasil tem uma questão cultural muito diferente, né? E você sabe que o paranaense, malemar, ele dá a mão assim, né? Quando ele vai cumprimentar, não é? Bom dia, né? Ou bom dia, tarde, aquela coisa mais assim, né? Formal.
O capixaba não. O capixaba, a primeira vez que você vai ver ele já te puxa, te dá um abraço, né? Aquela, como diz o pessoal, já dá um cheiro no seu cangote e daí você fica assim, né? Meu Deus. Então é da cultura do pessoal do carioca, do capixaba, do nordestino também. É uma questão assim, eles são muito mais calorosos que o pessoal do sul. Isso é fato. E aí quando eu cheguei lá, meu marido falou assim, vamos na praia. Aí eu entrei dentro do ônibus, que aqui a gente chama de circular, né? E fui. Meu Deus do céu, eu não sabia por que lado que eu olhava, Joel. O povo tava de roupa de banho dentro do ônibus. Tipo assim, nós saímos de um bairro que não tinha praia e fomos para outro que tinha praia. Então você atravessa a cidade com pessoas de roupa de banho dentro do ônibus. Eu tô falando isso de início da década de 90, né? E aí eu não via nenhum constrangimento e nenhum assédio e nada dentro do ônibus. Eu estava totalmente constrangida. Eu pensei, meu Deus, vou arrumar uma toalha para esse povo, pelo menos, né? Ou deixa para colocar a roupa de banho, né? Para tirar tal. Quando chegar na praia, não. Você vai o caminho inteiro desse jeito. E era assim, não era uma ou duas pessoas, era quase todo mundo do ônibus. Tirando as pessoas que estavam indo e voltando do trabalho, e eu acho que eu ainda peguei um horário que todo mundo estava indo para a praia, todo mundo estava vestindo desse jeito. Então as pessoas não tinham assim nenhum constrangimento. Mas vai aquela situação aqui em Campo Mourão. Chamam a polícia, atentado violento ao pudor, né? Então tem essas questões regionais no Brasil também, né? Que para alguns lugares é muito aceitável, essa questão da exposição. Mas eu acho que daí a igreja vai sempre bater de frente com uma questão que a gente chama cultural. Porque o meu país faz, porque é cultural, cabe a mim? E daí nós vamos entrar lá na velha frase, né, de Paulo lá, quando ele fala que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, assim, tem coisas que eu posso, mas convém? A roupa, né? Eu acho assim, extremamente constrangedor para quem é esposo de pastor ou para o pastor ter que dizer o que as mulheres da igreja devem vestir. Sim. Mas às vezes chegam os momentos que a gente precisa dizer, porque parece que elas não se deram conta ainda, né? E aí a sensualidade dentro da igreja começa a... Tem uns vídeos que às vezes eu vejo no YouTube que eu fico assim meio chocada e com vergonha alheia de ser crente. Eu não sei se você passa por essa experiência, mas às vezes eu passo. Eu falo, não, isso não está acontecendo na igreja evangélica. Não, isso aí deve ser uma pegadinha, fake news, alguma coisa, né? Que é aquilo que a gente estava falando no começo aqui, né? Você vai apresentar alguma coisa na igreja, ali é o altar. Se perdeu a reverência, se perdeu, né? Você é dirigente do louvor, você está lá na frente cantando, você vai dar uma palavra, né? Cuida com o que você está vestindo, tanto para homens como para mulheres. Sim, sim. Né? Não é porque a mulher, então você que é homem também, como que você... Eu e meu marido, nós somos muito tradicionais na questão do vestimento, né? E às vezes a gente está quase jogando a toalha já, porque meu marido é um pastor assim, mais a moda meio antiga, o Irã gosta muito de usar terno e gravata. Mas ele, na maioria dos lugares que ele vai, as pessoas já não usam mais nem o terno e muito menos a gravata, né? Mas daí cabe de cada igreja, às vezes o pastor, né, já criou aquela cultura, sim, mas ele está bem asseado, tá, como se diz, está decente. Mas a gente ainda procura, assim, porque eu vejo as pessoas fazendo uma mega produção para ir para um casamento, mas não tem esse mesmo cuidado para ir para o culto. Eu vejo as pessoas fazendo uma mega produção para ir para o shopping, para ir para outro lugar, ou uma consulta a um médico, ou se apresentar, né, no fórum. Então, quer dizer, você tem lugares, você tem situações que requerem um investimento. Aí alguém vai ligar assim, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. Mas o que você usa no exterior também reflete muito o que está dentro do seu coração. Né? Qual a intenção quando você usou aquela maquiagem, aquela roupa, aquele decote, né, aquele salto? É para quê? Eu já fui em igreja que as mulheres competiam para ver qual que era o salto mais chique uma da outra. Eu fico triste com isso. Você viu o salto fulana? Comprou em tal loja, pagou tanto. Peraí, gente. Você reparou pelo menos se ela está trazendo uma Bíblia debaixo da mão, né? Porque a gente deveria se preocupar com isso. Sim. Sabe? Aquela roupa lá é de marca. Aquela calça que ele está usando custa tanto. Aquela camisa que ele está usando é de tal marca. Então, assim, são futilidades que entraram dentro da igreja. Não que a mulher não deva se cuidar, se vestir bem, mas levar isso como se fosse a prioridade, né? O que você quer transmitir quando você se veste? Né? Aí você fala assim, Jandrei, mas esse é um pensamento retrógrado, né? Quer dizer que agora tem roupa de crente? De certa forma tem. Né? Existe até lojas para crente. O pessoal fala, né? Moda gospel.
Mas assim, não é só usar coisas compridas demais ou que tampe demais o corpo, mas modéstia, bom senso. Né? Ou que seja elegante, mas que não esteja expondo. Sim. Ali. Tem mulheres que elas são mais sensuais, a linguagem corporal dela é sensual de forma natural. E às vezes ela está coberta do pé à cabeça, mas ela ainda é uma pessoa sensual. Mas ela está com intenção de ser? Né? Ela saiu de casa com essa intenção de seduzir, de conquistar? Porque se ela fez isso, ela está sendo uma Jezabel moderna. E a Bíblia já condenava, tanto a do Velho Testamento como a do Novo. Sim. Porque, né, falou, você tem uma Jezabel aí no meio do teu povo, aí que está levando o povo à ruína. Então, assim, a igreja, ela tem porta aberta, entra todo mundo. Mas quem permanece, quem vai entrar no céu, Deus sabe, pelo nome. A gente vai impedir essas pessoas de entrar na igreja? Não, mas a gente tem que orar para que elas realmente se convertam. A igreja é um lugar só de pessoas transformadas pelo Espírito Santo? Também não. Tem pessoas ali que estão em processo. Tem pessoas que querem ser mudadas. Mas tem pessoas que estão ali porque gostam do lugar. Gostam da música, né? Se simpatizam com o pastor, gostam dos jovens, ou têm interesses românticos em alguém dentro da igreja. Sim. Tem tudo, né? Tem intenção de tudo. Quando eu me converti, eu entrei na igreja não querendo entrar na igreja, porque eu achava que eu não estava vestida para ir na igreja. Eu não tinha roupa de crente na época para poder ir na igreja. Isso eu estava com meus 16 anos, né? Então, a minha roupa era o equivalente a uma menina de 16 anos. Era mini saia, mini blusa. Eu não tinha roupa aí na igreja. E aí, muita insistência da minha tia, vamos. Eu falei, então tá bom, eu vou. Só que se o povo me expulsar da igreja lá, eu não volto nunca mais. E o que é interessante é que eu venho de uma família evangélica, né? Minha família é cristã há muito tempo. Tenho tios e primos que são pastores. Da Presbiteriana Renovada, por sinal. Mas eu fui aceitar Cristo mesmo só aos 16 anos, né? Porque eu olhava para o meio cristão tudo como assim, não posso fazer. E tinha coisas que eles falavam que eu não podia fazer, que eu não via problema nenhum em fazer. Como praticar esportes, por exemplo. Eu gostava de jogar vôlei. Eu pensava, não, se eu tenho que entrar para a igreja, eu tenho que deixar de jogar vôlei, então eu não quero ir para a igreja. Mas eu morria de medo de ir para o inferno, porque eu tinha consciência do inferno. E eu tinha um certo temor a Deus. Sabe aquela coisa assim de, eu vou até aqui, porque eu sei que se eu for além, Deus vai me castigar? Então essa era a ideia que eu tinha de Deus, um Deus que castiga. E aí quando eu entrei na igreja, vestida daquele jeito, né, com as minhas minis, assisti o culto, e quando eu levantei para ir embora, o pessoal veio e me se envolveu e perguntou meu nome, e me deram importância, e perguntaram se eu queria uma visita, e já me chamaram para participar da programação dos jovens, e eu me senti tão acolhida e tão amada, eu não me senti discriminada, eu me senti amada, eu me senti importante. Olha, isso para uma menina de 16 anos que está passando por uma crise familiar, né, que não está se relacionando bem mais com o pai e com a mãe, e que o ambiente familiar já é tóxico, aquilo ali para mim foi tudo. E aí no sábado eu estava lá nos jovens, na escola dominical eu fui de novo, no domingo à noite eu fui e nunca mais saí. Então eu primeiro me senti abraçada pela igreja para depois eu encontrar Cristo. Né? E aí eu entendi que aquele Deus que não pode, o pai carrasco e opressor, era uma coisa só do que foi passado para mim, a imagem que passaram de Deus para mim. Mas que não legal. Era essa imagem que Deus tem. Então, quando a gente desconstrói essa imagem do Deus opressor, do Deus carrasco, a gente consegue até olhar o homem também como um papel na criação. Importante. Não como o meu concorrente. Eu não posso concorrer com meu marido. Sim. Se eu torcer para as coisas que ele faz dar errado só para mim me sobressair, se eu quiser humilhar ele em público só para achar que eu tenho algum poder, que relacionamento tóxico é esse? A conquista dele é a minha conquista e vice-versa. Eu tenho que me alegrar no que ele conquista. E ele também. Quando ele tem êxito, é algo que me satisfaz, que me dá prazer. Sim, com certeza. Né? Que me traz realização. É legal que nós temos no nosso canal a história, né, do pastor Irã também. Nós vamos gravar a sua história, contando a sua história também. A gente olha para as pessoas, imagina uma coisa, e quando a gente vai ouvir a história é totalmente diferente, né? Mas, Jana, quero te agradecer esse bate-papo em relação ao feminismo, essa aula que você deu pra gente aí sobre história, sobre entender um pouquinho, né, por que a gente está na situação que está hoje, né? Eu sei que tem muitos assuntos, muitos temas. Esse é um tema assim que envolve muita coisa, É polêmico, né? É polêmico. Uhum. Então, assim, pra gente finalizar, queria pedir pro pessoal que tivesse alguma pergunta, né, gostaria de saber alguma coisa diferente, que deixasse o comentário embaixo, que depois a Jane vai estar respondendo essas perguntas aí com a gente. Jane, obrigado.
Obrigado por ter aceitado esse convite aí. Já foi um prazer estar aqui com vocês, né? É um tempo muito gostoso. A gente troca essas ideias, né? Conversa um pouquinho. E é interessante que às vezes a gente percebe que as pessoas pensam igual a gente, mas às vezes elas têm medo de falar, né? Então, o mundo hoje ele tem essa ideia. Eu isolo o pensamento, porque daí eu enfraqueço aquela ideia. Agora, quando a gente percebe que as pessoas pensam de uma forma igual, mas elas só têm medo de expor isso, né? E aí você pensa que você percebe que não está sozinho naquilo que você crê, naquilo que você acredita, naquilo que você defende. Então, eu acho que o cristão ele precisa ter coragem. É um momento que a gente tem que ter coragem. Coragem, discernimento e sabedoria. Buscar na fonte. Isso mesmo. Jane, obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Abraço. Amém. Abraço.